Em dezembro de 1976 estava previsto a estreia de um filme de ficção científica, mas a complicada pós-produção do filme adiou o lançamento do filme de dezembro de 76 para maio do ano seguinte, ou seja, em 77. Assim, em 25 de maio de 1977, em 32 salas de cinema, estava estreando Star Wars. Star Wars é uma verdadeira coxa de retalhos no que se refere às obras e citações que influenciaram a sua criação. Eu sou o Kleber e você, meu amigo, minha amiga, está no canal Cosmos Cultura Nerd. Hoje nós vamos para uma galáxia muito distante para descobrir as obras que serviram de inspiração para a criação de Star Wars. Star Wars é a fundamente imaginativa de George Lucas. Lucas ele nasceu em 14 de maio de 1954 em Modesto, Califórnia. Depois de terminar o ensino médio, em 1962, ele foi fazer faculdade. Ele fez o Modesto Junior College. Ele estudou lá antropologia, sociologia, literatura. Posteriormente, depois de 2 anos que ele estava lá, ele se mudou, se transferiu para a Universidade da Califórnia do Sul, onde ele foi estudar cinema. Lá ele fez alguns pequenos filmes, entre os quais um curta chamado THX 1138. Esse, posteriormente, iria se tornar o seu primeiro longa-metragem. Depois de fazer American Graffiti em 1963, Lucas ele começou a trabalhar no roteiro de Star Wars. E embora se passe em um cenário futurista, espacial, ele é mais fantasia do que ficção científica. E para que essa obra, Lucas, ele bebeu de várias fontes diferentes, como a literatura, cinema, quadrinhos e várias coisas assim. E uma dessas obras em que ele se inspirou para criar Star Wars é Fundação. Fundação é uma obra escrita pelo escritor Isaac Asimov. Em Fundação, nós temos o Império Galáctico, uma orgulhosa e opulenta instituição composta de mais de 1 trilhão de seres humanos, uma burocracia técnico-administrativa nunca antes vista, abrange milhares e milhares de planetas. Além do conceito de Império Galáctico, em Fundação nós temos o planeta, a capital Trantor, um planeta inteiro, um planeta metrópole, uma cidade planetária. E onde mais tem isso? Em Star Wars. Em Star Wars nós temos o planeta Coruscant, um planeta com o mesmo aspecto e finalidade de Trantor. No seu livro 827 Era Galáctica, publicado em 1950, que se passa no universo de Fundação, Asimov ele descreve a glória insuportável dos céus dos centrais naqueles mundos do centro da galáxia, ou seja, em Trantor. Ele diz assim: onde uma estrela deu uma cotovelada em uma estrela em tal competição ofuscante e que a escuridão da noite foi quase perdida em uma explosão coruscante de luz. Em inglês é assim: Coruscant Explosion of Light. Interessante, né? Em Fundação ela surgiu em 1952 na revista Astound Magazine, onde ela foi publicada entre maio de 1952 e janeiro de 1950. Nessa revista, o Asimov ele publicou aquela que seria uma das mais importantes obras literárias da ficção científica de todos os tempos. Fundação é um conjunto de 5 contos interrelacionados entre si, que foram publicados pela primeira vez como um único livro pela editora Gnose Press em 1951. Posteriormente, a Fundação foi sendo acrescentada, tanto é que atualmente temos um total de 7 livros que compõem o universo de Fundação. Só que além de Fundação, Lucas também
se inspirou em outra obra famosa de ficção científica, que é Duna. Duna, de Frank Herbert, ele foi lançado em 1965, que ao total são 6 livros que compõem o universo de Duna. Nesse universo de Duna, nós acompanhamos o jovem Paul Atreides, cuja família vai administrar o planeta desértico chamado Arrakis, também conhecido como Duna. O único lugar da galáxia se encontra a especiaria chamada Melange. É um planeta que tem uma vasta paisagem árida, assim como Tatooine em Star Wars, que por sua vez foi inspirado em Arrakis. Os vermes de areia de Duna serviram de inspiração para os Sarlacc que vivem debaixo das areias de Tatooine. Só que existem mais coisas de Duna que estão presentes em Star Wars. Uma das mais óbvias é a figura de Paul Atreides, que em Star Wars tem muita relação com o jovem Skywalker. Ambos são heróis movidos pelo destino. Luke e Paul derrubam seus governos e ajudam a restabelecer a ordem mundial, tornando as suas aventuras assim lendárias. E também em Duna nós temos um imperador puxando as cordas, manipulando as coisas para os bastidores. No caso de Duna, o imperador Pardasham Shaddam Corrino IV. Em Star Wars nós temos o imperador Palpatine, o Lord das Trevas Sith, que foi o responsável pela queda dos Jedi, pela destruição de Anakin Skywalker, bem como por todo o tormento sofrido pelos heróis da saga. As duas histórias elas têm uma cultura religiosa centrada em uma fonte de energia mística. Em Duna, essa forma encontra a forma do melange, a especiaria, que com uma força ela permite ao seu usuário ver diversos futuros e estender a sua virtude por mais tempo, aumentar a sua expectativa de vida, e a substância também é essencial para viagens espaciais. Os seus usuários também têm um lado sombrio, pois ela pode ser extremamente viciante e se após uma exposição exagerada pode mudar o corpo inteiro de maneira muito drástica. Agora a gente não pode entender também o seguinte, que Frank Herbert se inspirou em Fundação para criar Duna, que foi inspirado, os Lucas se inspirou para criar Star Wars. Ou seja, temos aí o que? Uma retroalimentação. Uma obra que inspirou outra, e agora também interessante ver o seguinte, que Fundação de Asimov foi inspirado em outro livro, a História e Queda do Império Romano, um livro publicado no século XVIII, em 1776 até 1788, de Edward Gibbon, um livro que é considerado a primeira obra moderna de história. Então aí está o caso da retroalimentação, uma obra que inspira outra, que inspira outra, que inspira outra. Falando em obra que inspira, ainda existe uma outra inspiração na literatura que é importante citar aqui. O autor que serviu para inspiração para Lucas dessa vez é Edward Elmer Smith, ou E.E. Doc Smith, como era conhecido também. Ele geralmente é conhecido mais por ser o criador do gênero, que é chamado de Space Opera. E a Space Opera tem algumas situações peculiares, vamos dizer assim. Em Space Opera nós temos guerra interplanetária, cruzadores de batalha, piratas espaciais, heróis maiores que a vida, senhores das trevas empenhados em dominação galáctica. Onde foi que eu já vi isso mesmo, hein? Onde será que tem isso, hein, gente? Bom, voltando. Em outra obra sua, a Galactic Patrol 1937, ele dobrou a aposta, introduzindo um novo conceito na Space Opera. Ele criou um grupo de guerreiros com habilidades telepáticas, usando o quê? Usando um talismã mágico, chamado de The Lens. E embora tenham sido treinados
por alienígenas para usar seus poderes psionicos, esses Lesmen, eles mantêm a paz na galáxia. E os Lesmen, eles foram a inspiração para os Jedi de Star Wars, logicamente, também para Tropas Lanternas Verdes da DC Comics, para Duna e para os Psycorps de Babylon 5 de J. Marcos Straczynski. Saindo um pouquinho da literatura, agora indo para o cinema, outras fontes de inspiração de Lucas para a criação de Star Wars foram os seriados de Flash Gordon e Buck Rogers e também o filme 2001 Uma Odisseia no Espaço. Quando o Star Wars começa, nós somos jogados no espaço e de repente a gente vê lá uma pequena nave passando por cima da câmera e outra maior ainda passando devagar. Essa cena, essa montagem é uma citação direta a 2001 Uma Odisseia no Espaço, que foi dirigida por Stanley Kubrick e é até hoje considerada uma das maiores obras de ficção científica da história do cinema. Lucas estava na faculdade quando esse filme estreou e causou um impacto tremendo na vida dele. Agora, uma outra fonte de inspiração foi Buck Rogers. Buck Rogers foi criado em 1928 por Philip Francis Nolan na revista Amazing Stories, na história Armagedon 2419 AD, na edição de agosto da revista. Já em janeiro do ano seguinte, o herói é transformado em tiras de jornal em histórias em quadrinhos, que é distribuída pelo John F. Dyle Company Syndicate, que mais tarde ficou conhecido como National Newspaper Syndicate. Porém, apesar de ser um sucesso, as tiras de Buck Rogers, que fizeram um sucesso estrondoso, o que influenciou Lucas foi a adaptação do personagem para o cinema em 1939, na forma de um seriado de 12 capítulos, estrelado por Buster Crabbe. Agora, voltando aos jornais, Buck Rogers foi um sucesso para a época. Tanto é que ele, além do sucesso de vendas de jornais, ele também vendeu muitos produtos licenciados. E para concorrer com Buck Rogers, o King Features Syndicate tentou comprar os direitos das histórias de John Carter e de Royce Burroughs, que foi o autor de Tarzan dos Macacos também. No entanto, o Syndicate e Burroughs não conseguiram chegar a um acordo de valores. Com isso, o Syndicate convocou Alex Raymond, um cartunista, um desenhista, para criar uma nova história. E foi assim que em janeiro de 1934 surge nas páginas dos jornais Flash Gordon. E Flash Gordon, por fim, ele acabou se tornando ainda mais popular que o seu concorrente Buck Rogers. E assim como Buck Rogers, seu rival, Flash Gordon também ganhou um seriado, só que esse foi em 1966, com 13 episódios estrelado por Buster Crabbe, que 2 anos à frente iria viver Buck Rogers em outra produção. Mas ele também retornaria ao papel de Flash Gordon mais uma vez em 1940 em outro seriado, agora com 12 capítulos. O personagem também teve uma terceira adaptação, agora em 1954, só que dessa vez para a televisão, um seriado com 39 episódios, agora estrelado por Steve Holland. Aqui cabe uma pequena curiosidade. O ator Buster Crabbe, ele participou de um episódio da série de TV Buck Rogers no século XXV, de 1979, o quarto episódio ele participa. Agora, voltando, Lucas, ele se apaixona por esses seriados da década de 30, nos anos 50, quando eles eram transmitidos na televisão, pela TV Clone TV, que era o único canal disponível em Modesto, onde ele morava, a ponto de o influenciar tanto que, quando adulto, ele quis fazer uma versão de Flash Gordon. E desses seriados, tanto do Flash Gordon como Buck Rogers, o Lucas ele pegou as cenas de abertura, os créditos iniciais, os letreiros que abrem cada capítulo do seriado. São exatamente idênticos aos que abrem todos os filmes da franquia de Star Wars. Já os dois droids de Star Wars, o C-3PO e o R2-D2, eles também foram inspirados em outras produções.
C3PO, ele é uma inspiração, seu visual, foi inspirado no filme Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. A personagem Maria desse filme é a inspiração de C3PO. Metrópolis é um dos primeiros longas-metragens de ficção científica da história e uma obra-prima da ficção científica até os dias de hoje. Agora, o R2-D2 foi inspirado nos robôs de Corrida Silenciosa, de 1972. Inclusive, em Corrida Silenciosa existe um robô muito semelhante ao R2-D2. Agora, uma outra influência de Lucas para a criação do universo Star Wars foi isso aqui, esse quadrinho. Valerian. Nessa história, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, existem várias referências que foram usadas por Lucas em Star Wars. Por exemplo, uma das sequências mais famosas de Star Wars é quando o Han Solo é congelado em carbonita. Pois em 67, 10 anos antes de Star Wars, Valerian tem uma cena idêntica. Até a posição das mãos dos personagens é idêntica. É muito similar. A ambientação da Cristina Gonzalez, Valerian, cenários complexos, tios alienígenas, tal, tudo isso foi inspirado em Valerian, que começou a ser publicada 10 anos antes de Star Wars e entrar em cartaz. Agora, voltando para Flash Gordon, nós temos em Flash Gordon a heroína da trama, que é a Rainha Fria. Ela foi interpretada pela atriz Luli Deste. O penteado dela no filme é muito parecido com o de Leia. Só que o penteado de Fria tem cox com uma trança. Em Freya, embora parecido, é ligeiramente diferente, pois o Fria é feito de uma única trança. Em Leia, são duas. Lucas, ele revelou que trabalhou muito para criar algo diferente, que não fosse uma moda para a personagem. E o penteado, de fato, ele foi inspirado nas mulheres da Revolução Mexicana, especificamente na Clara de la Rocha, que era coronel da Revolução Mexicana. Ela foi uma figura proeminente na liderança do movimento. E possivelmente Lucas, ao ver o penteado dessa coronel, essa Clara de la Rocha, ele pode ter inconscientemente sido inspirado a se lembrar do penteado da Fria em Flash Gordon e o colocado na Princesa Leia como uma referência. Agora, saindo um pouco das obras de ficção, indo para o mundo real, o capacete e a armadura de Darth Vader, eles foram inspirados na armadura de batalha de Dante Masamune, que foi um samurai japonês que viveu no final do século XVI e começo do século XVII. Masamune foi uma figura poderosa na história do Japão. E com um pouco de sorte, ele podia ter sido até mesmo o governante de todo o Japão. Embora ele fosse um aliado dos Shoguns, que era o clã dominante do Japão na época, eles eram muito cautelosos e temiam o poder de Masamune. Outra coisa, Lucas era um grande fã, mas fã de carteirinha, do diretor japonês Akira Kurosawa. E existem muitas conexões que nós podemos citar entre A Fortaleza Escondida, de 58, de Kurosawa, e Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, de 77. Esses paralelos são tantos e tão impressionantes. Ambos os filmes eles têm um par de plebeus briguentos envolvidos em uma aventura com uma jovem princesa atrevida e com um general heróico. Esse general, no caso A Fortaleza Escondida, foi interpretado pelo ator Toshiro Mifune. Lucas chegou até mesmo a contatar o Mifune, abordar ele, para ele interpretar Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Só que o ator recusou o papel, pois ele temia que a franquia pudesse desvalorizar e banalizar a imagem da cultura samurai. A filha do ator, a Mika Mifune, afirma que Lucas então ofereceu para ele
o papel de Darth Vader, já que seu rosto era oculto, ele não seria visto, não seria reconhecido, mas ele também recusou. Fora isso, temos as técnicas de filmagem, as transições, a sequenciação, tem muito como entre os filmes de Colossal e Star Wars. E aqui tem mais um caso de retroalimentação, já que Kurosawa ele era um grande fã de faroeste, e os seus filmes de samurai foram inspirados nos faroestes. E George Lucas também era um fã de faroeste. E por isso não é surpresa nenhuma que ele tenha colocado em Star Wars referências ao Velho Oeste, ao faroeste, na forma do Han Solo. Han Solo ele usa botas e montaria, guarda seu braço no quadril como um cowboy. Inclusive, quando Han Solo atira primeiro em Grido por baixo da mesa, existe uma sequência quase idêntica em um filme de 66 de Sergio Leone, O Bom, o Mal e o Feio. Inclusive, uma outra referência aqui é a cantina de Mos Eisley. Ela é o Rick Café American de Casablanca, e só que em um planeta muito distante. Inclusive, o preço da fuga ele é muito semelhante tanto em Casablanca quanto em Star Wars. A taxa para sair de barco de Casablanca é 15 mil francos, enquanto em Star Wars, Obi-Wan promete a Han Solo 15 mil créditos assim que chegar a Alderaan. Curioso, né? Muito curioso. Fora isso, nós temos também outras obras que influenciaram o visual do filme, como Lawrence da Arábia, que foi filmado no deserto. Foi uma grande influência para Lucas como filmar o deserto Tatooine. Lucas e sua equipe percorreram o mundo inteiro em busca de referências para a construção do Império Galáctico de Star Wars. Isso incluiu, logicamente, a Alemanha da Primeira e da Segunda Guerra, que serviu de modelo para os Stormtroopers do Império. Agora, já os Star Destroyers de Star Wars, eles foram especificamente inspirados na grande frota branca de Teddy Roosevelt, que foi o presidente americano durante a Segunda Guerra. Agora, o grande clímax de Star Wars é a destruição da Estrela da Morte. E Lucas imaginou uma luta de cães no espaço. E para isso ele fez algo inusitado, no mínimo, que foi o seguinte: ele literalmente recortou tomadas de filmes antigos de guerra. E a equipe mais tarde usou esses recortes, essas edições, como guia. A corrida final da Estrela da Morte, por daquelas traz a Estrela da Morte, é praticamente tiro a tiro o clímax do trilho da Segunda Guerra, de Mark Anderson, de 1955, Dumbusters. Mas sem dúvida nenhuma, a maior influência de Star Wars que Lucas utilizou foi o livro escrito por Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces. Aqui, Campbell explora a teoria de que os mitos de todo mundo têm uma estrutura fundamental, que ele chamou de monomito, também conhecido como a jornada do herói. Campbell ele afirma que mitos clássicos têm muitas culturas, seguem um padrão básico. E essa foi uma das inspirações que Lucas usou para o roteiro de Star Wars. Eu diria até que foi a maior inspiração dele. Toda a estrutura de Star Wars é totalmente a saga do herói. Essas foram as principais obras que influenciaram a criação de Star Wars. E é importante dizer que não é porque Star Wars utilizou essas ideias, já existiam essas obras já existentes, que isso diminui Star Wars, diminui sua importância ou torna menos impactante. Não. E justamente o contrário, engrandece. Para exemplificar, certa vez, em um talk show, Asimov ele foi questionado sobre isso e deu a seguinte resposta: na verdade, se você assistir esses filmes, Star Wars e suas sequências, uma certa quantidade de coisas que vieram dos meus livros da Fundação. Mas, ora, há uma certa quantidade de coisas dos meus livros de Fundação que vieram de Declínio e Queda do Império Romano de Otto Gibbon. Então, você quer voltar até onde? É assim que as coisas funcionam. Basta a gente se lembrar da máxima da cultura pop, dita pelo Chacrinha, baseada na lei de Lavoisier: nada se cria,
tudo se copia. Para isso, basta a gente ver o número de obras que foram inspiradas por Star Wars. São dezenas, são centenas de obras no mundo inteiro que foram inspiradas por Star Wars. Agora existem várias leituras, várias referências que nós podemos retornar a Star Wars e toda a sua saga. Só que isso é um assunto para um outro vídeo, o da filosofia envolvendo a saga. Agora nós estamos voltando para a Terra. Nossa viagem pelo universo vai ficando por aqui. Na próxima semana, na próxima vez, nós vamos para outro canto do universo nerd, descobrir mais coisas. Agora, meu amigo cosmonauta, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário. Não se esqueça do like, ele é importante. Também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga, que você acha que gosta de que você acha que vai gostar desse vídeo. E hoje nós ficamos por aqui, meu amigo cosmonauta, minha amiga. E vida longa e próspera.